Se você é um dos que acompanham aqui o canal e estão dando seus primeiros passos junto ao Blender para tentar compreender o programa, nós veremos hoje como é que funciona a simulação de um efeito simples, que é o efeito de tecido chamado Cloud. Vamos ver como funciona aqui na versão 2.91. Vocês podem usar versões anteriores, caso vocês tenham, para poder acompanhar o exercício. Eu tenho aqui 3 objetos iniciais, eu vou apenas selecionar a câmera e a lâmpada e vou usar a tecla H para ocultá-los por enquanto aqui da nossa experiência. Eu vou utilizar esse objeto aqui e vou movimentá-lo com o Move um pouco mais para cima, usando a tecla SZ para achatá-lo. E vamos dar um nome para esse objeto de obstáculo. Agora nós vamos acrescentar outro objeto na área. Vai ser uma Mesh Plane. Eu vou usar o S de escala. Nós vamos dar o nome para esse objeto de chão obstáculo. E por fim eu vou adicionar um terceiro objeto aqui para fazer parte do nosso entendimento. Vai ser outro plano. Eu vou estendê-lo com a tecla S. E vou trazê-lo mais para cima aqui, deixar nessa posição. Vou dar o nome para esse objeto aqui de tecido, ele será o tecido aí gerado no efeito. Se eu vier na timeline aqui embaixo e provocar a animação, percebam que a agulha roda, mas nenhuma animação acontece aqui no nosso cenário, porque eu não gerei chaves de animações e eu não tenho nenhum efeito aí produzindo o que eu preciso. Então eu vou aplicar aqui uma animação de efeito, que é o efeito físico Cloud. Como, Luciano? Eu vou atribuir a esses dois objetos aqui de baixo o efeito de colisão. Então eu vou vir aqui em Físicas. No primeiro eu vou aplicar o Collision. Aqui embaixo vão surgir as configurações desse objeto de colisão. E vocês podem configurar aqui, como eu estou usando o Cloud, as propriedades que estão aqui na opção Soft Body Cloud para poder mudar o comportamento da colisão junto ao efeito de tecido, tá? A mesma coisa aqui para o objeto que eu vou usar como obstáculo aqui. Eu vou vir em Física e aplicar também nele o efeito Collision. Eu vou manter esses dois objetos sem ajustar nada por enquanto. Agora eu tenho dois objetos estáticos, que serão obstáculos, e agora eu preciso aplicar o efeito que vai simular o que nós chamamos de Cloud, que é o tecido. Então eu aplico no objeto o recurso Cloud. Dando play, o objeto cai e atrita com aquele primeiro obstáculo e fica assim como se fosse um aspecto bem duro, sem nenhuma animação interessante aqui no resultado. Isso acontece porque para a gente dar o efeito Cloud ao objeto que sofrerá a simulação, é necessário a gente ter uma malha complexa. Então nesse caso, como ele é um plano, eu vou usar aqui o Edit Mode, e com ele selecionado eu vou clicar no botão direito e vou clicar em Subdivide. Eu vou melhorar a complexidade dessa malha. Abrindo aqui a ferramenta Subdivide, eu vou deixar o número de cortes com 35. Com isso eu torno a malha desse objeto um pouco mais subdividida. E com a topologia mais complexa, dando play agora, percebo que a malha cria o efeito que nós precisamos aí junto ao Cloud. A gente pode usar aqui alguns parâmetros de configuração para o efeito desse tecido em relação à animação. É só a gente vir na aba de propriedades físicas do efeito Cloud que nós aplicamos e vocês vão ver que eu tenho uma diversidade de opções que podem ser alteradas para mudar o comportamento desse efeito. Exemplo, a qualidade no efeito. Quanto maior aqui, melhor a resolução do efeito de tecido aí na função. Se eu botar aqui em 20, voltando a animação, dando play, ele vai ter uma qualidade melhor aí na produção do efeito. Porém, quanto maior essa qualidade, mais lento é o processamento que é realizado a primeira vez aí no efeito. Então tenham cuidado aqui em relação a isso, tá, pessoal? O Air Viscosity ele vai permitir a gente controlar a viscosidade de ar aí no efeito. Quanto maior, mais atrito com o ar o tecido terá, então ele descerá mais lento. Exemplo, se eu coloco aqui o Air Viscosity com 10, dando play, perceba que o tecido vai cair bem mais lento do que anteriormente, como se fosse caindo em câmara lenta.
Então essa é uma forma que eu tenho de controlar aí a velocidade no efeito e fazendo isso com qualidade, tá, pessoal? Se eu diminuir aqui para 0,2, olha o que é que acontece no efeito. O efeito cai de forma mais rápida, um impacto maior. Então, são duas opções aqui que vocês podem de vez em quando controlar aqui de forma prática para melhorar tanto o atrito do ar como o peso do objeto. Em Vertex Mass, se eu aumentar o peso do objeto para 5 kg, é evidente que o objeto vai cair com maior peso. Se eu diminuo o peso dele para 0,01 e dou o Enter do início, observem que o atrito com o ar vai fazer com que o objeto desça mais lentamente no processo, até impactar com o primeiro objeto aí, que é o obstáculo. Interessante, né? Então vocês podem fazer esses controles aqui. Se vocês aumentam o objeto para 1 kg, ó, veja que o peso dele é maior, então o atrito com o ar é menor do que anteriormente. Aqui há como também controlar a tensão e a compressão no que nós chamamos de rigidez do objeto, que é o stiffness. Eu posso usar aqui uma rigidez de 3, uma compressão de 3 e um bending com 0,1. Dar o player, eu tenho um efeito com um comportamento diferenciado a partir dos recursos de rigidez que eu alterei. Aqui eu controlo o amortecimento do tecido sobre o efeito. Então eu posso controlar a tensão, a compressão, a inclinação e também a rigidez do objeto, tá, pessoal? Um detalhe, eu tenho aqui uma opção chamada Collisions. Isso é interessante a gente ativar essa opção chamada Self Collision para fazer com que o tecido, na hora que estiver se dobrando, ele não colida entre si. Então ele evita essa colisão da malha nela mesma e cria aí um distanciamento durante o efeito. Veja que ele já traz um efeito aqui bem mais interessante que o anterior. Então a gente pode utilizar esse recurso com o Self Collision ativo na opção Collisions, tá? Agora, sempre que a gente tiver que alterar o efeito, por exemplo aqui, eu vou usar um outro tipo de simulação do efeito. Nesse caso eu quero, em vez de usar a simulação cotton, que é de algodão, eu tenho a possibilidade de usar o tecido do tipo denim, leather, que é o couro, rubber, que é a borracha, e o silk, que dá uma aparência mais rígida, como se fosse um plástico. Então, se eu usar aqui o efeito de leather, que é o couro, veja o que é que vai acontecer. Estou dando play, ó. O efeito já é diferente. O tipo do tecido parece ser um pouco mais rígido, porque eu estou usando tecido de couro. Para o silk, voltando, ó, eu tenho uma aparência como se fosse aqueles tecidos em forma plastificada. Agora tem um detalhe, pessoal. Para melhorar o efeito do tecido na evolução aqui, eu posso usar o recurso Shade Smooth, que é o suavizador de formas. Como é que eu faço? Eu uso o botão direito do mouse, aqui no modo objeto, e seleciono a opção chamada Shade Smooth, que é o suavizador de forma. Veja que eu dou uma aparência melhor ao tecido. Se eu voltar agora para o player, clicando, vocês vão ver que o efeito traz aí uma condição mais suave junto à malha do objeto. Aí vocês podem subdividir a malha e fazer outros efeitos possíveis de suavização para melhorar o tecido aí na experiência. Eu vou encostar o cursor na agulha da timeline, vou pressionar e vou arrastar essa agulha até um ponto em que eu gere uma forma do efeito de tecido. Digamos que eu não deseje mais a animação, mas deseje essa forma aqui que eu gerei no efeito, para minha finalidade, em alguma coisa aí junto ao projeto que eu estou fazendo. Então eu posso simplesmente excluir os objetos de obstáculo nesse ponto, ou ocultá-los se quiser, tá? E com esse objeto aqui, nessa posição da timeline, eu vou voltar minha atenção para essa opção aqui, que é a opção de modificadores. Vocês vão ver que eu aplico, através do efeito Cloth, um transformador. Enquanto eu estiver movimentando essa opção aqui, eu estou tendo ainda o efeito de simulação de tecido. Mas se eu quiser apenas usar a forma sem animação, eu posso aplicar o modificador aqui, ó, clicando em Apply. Agora, se vocês voltarem a agulha do passo zero e tentarem movimentar, eu não tenho mais animação, mas tenho uma forma gerada
a partir daquele frame que eu criei. E agora eu posso usar essa forma para alguma finalidade aí junto ao meu projeto. Aqui eu posso usar aqui também efeitos do tipo Matcap para dar alguns distintos efeitos no tecido gerado. Eu crio algo bem interessante aqui com o Blender. Aí só cabe à imaginação de vocês utilizarem o recurso para muitas finalidades junto ao projeto que vocês estejam preparando aí na área 3D. Bom proveito e até o próximo tutorial.